Então, salve, salve, galera. Boa noite a vocês. Tudo bem com vocês nesta maravilhosa noite de sexta-feira? E nós teremos hoje uma aula mais curtinha. A gente vai terminar aqui a aula entre 8h40 e 8h45, tá? E nós vamos dar continuidade nessa aula amanhã. Amanhã nós vamos ter um aulão. A gente vai iniciar uma aula de 2 horas de questões fiscais, né? Vamos falar sobre ICMS. E a posterior a gente vai voltar novamente para a aula de folha de pagamento, a aula de direito trabalhista, né? E aí a gente vai fazer um aulão amanhã, a aula vai ficar bem mais extensa amanhã, porque a gente já está atrasado e nossa prova está se aproximando, né? Nosso teste está se aproximando e a gente tem que adiantar o conteúdo, tá? Amanhã eu vou mandar mais apostilas para vocês, mais materiais para os senhores estarem estudando. Então, vamos lá. Na última aula, a gente falou sobre os princípios do direito do trabalho, e agora a gente vai falar sobre os sujeitos da relação do trabalho. Quem são os sujeitos da relação do trabalho e qual é ali os critérios, as características de cada um destes sujeitos, tá? Na relação de trabalho, a palavra relação de trabalho, eu tenho ali uma questão de uma palavra, uma expressão em sentido amplo. Tá? Essa questão de relação de trabalho, eu tenho a relação de trabalho onde tem dois ou mais sujeitos se relacionando, em que um oferta serviços e o outro recebe serviço. Tá? E dentro da relação de trabalho, nós temos a espécie que é relação de emprego. Tá? E a relação de emprego é o específico das relações trabalhistas. Relação de emprego tem a ver com o fator trabalhista, com as questões trabalhistas. Então, quais são os sujeitos da relação de emprego? O que é relação de trabalho? O que é relação de emprego? Qual a diferença entre os dois? Então, vamos lá. De forma bem rápida e resumida para depois a gente adentrar o conteúdo. A relação de trabalho envolve dois ou mais indivíduos em que entre eles está havendo uma prestação de serviço. A relação de trabalho é como se fosse o gênero e a relação de emprego é a espécie. Na relação de emprego, eu tenho algumas características que a própria CLT nos traz, que cria relação de trabalho, que cria relação de emprego entre o empregador e o empregado. E aí existem algumas características trazidas pela CLT que cria esse vínculo empregatício. Essa relação de emprego garante direitos trabalhistas previstos lá na nossa querida Constituição Federal. A arrecadação do FGTS, direito a férias, direito a 13º salário, entre outros direitos que são dados como garantia para o trabalhador. Isso na relação de emprego. Na relação de trabalho, não existe, quando a gente fala na relação de trabalho estricto sensu, não existe esses direitos trabalhistas, a não ser que alguns fatos fatídicos, né, fatos específicos, gerem ali, configurem a relação de emprego. Tá? Então, a gente aqui vai aprender que existem algumas características, alguns critérios que a CLT estabelece para que eu possa dizer se aquela relação entre duas ou mais pessoas é uma relação de emprego ou uma relação de trabalho, tá? Então, a relação de trabalho é uma expressão ampla que engloba os mais diversos tipos de labor do ser humano. Nós temos as relações de trabalho empregatícias, estagiários, trabalhadores avulsos, trabalhadores autônomos, tá? Etc. E a relação de emprego, tá? Tem um lugar quanto está presente os seus pressupostos ou elementos fáticos. Não é nem fatídico, não é fático, falando fatídico, fático. Jurídicos indispensáveis. Quais são esses elementos fáticos e por que é um elemento fático jurídico? Porque está previsto no âmbito legal, está previsto na lei. Então, a base destes elementos fáticos jurídicos é a lei. A lei é a base para isso. Por isso, o contexto de fáticos jurídicos indispensáveis. E é uma espécie de gênero de relações de trabalho, tá? Eu até trouxe aqui, ó, relações de trabalho, e aí dentro da relação de trabalho nós temos o trabalhador avulso, temos o trabalhador autônomo, o trabalhador eventual, o estagiário e etc. E dentro dessa relação de trabalho, né, dentro da relação de trabalho, eu tenho as relações de emprego.
Então, as relações de emprego são espécies dentro das relações de trabalho, né? Já que a gente trabalha prestando serviço para uma empresa. E aí nós temos duas formas de prestar serviço. Nós temos ali a relação de trabalho como autônomo, como prestador de serviço, tá? Contribuinte individual. E temos também a relação de emprego. E aí são esses fatos fáticos, são essas questões fáticas que vão distinguir o que é uma relação de trabalho e o que é uma relação de emprego. O que garante direitos trabalhistas e o que não garante direitos trabalhistas. Tá? Dentro das relações de emprego, nós temos as figuras de empregado urbano, empregado rural, empregado doméstico, aprendiz. Tá? Relações de emprego. Está previsto no artigo 3º e diz o seguinte, ó. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. O artigo 3º da CLT traz quais são esses elementos fáticos jurídicos, tá? Aí nós temos, primeiro, prestador de serviço pessoa física, tá? De natureza não eventual, a empregador, sob dependência, ou seja, sob a ordem dele, sob subordinação deste e mediante salário. Então, a relação de trabalho, ela tem elementos que são elementos de subordinação, não eventualidade, pessoalidade, tá? Qual é o outro elemento? A questão da remuneração, tá? Então, a pessoa é remunerada, tá? Então, esses são elementos que nós vamos discutir agora, que são as relações que geram as relações de emprego, relação de emprego baseado no direito do trabalho. Então, tá. Aí aqui um ponto interessante, abriu até uma ressalva aqui que eu acho bem interessante, que não sei se vocês já viram, mas já passou a acontecer com o passar do tempo, começou a aparecer essas coisinhas, que é a pessoa querendo um funcionário, né, querendo contratar ali um colaborador, e querendo fugir das obrigações trabalhistas, né, de pagar FGTS, pagar FGTS, desculpa, pagar férias, pagar salário, pagar 13º salário e etc. Aí que a pessoa assim, faz o seguinte, abre o MEI. Meu amor abre o MEI e daí meu filho vai começar a prestar serviço para mim. Tá? Só que aí a pessoa tá lá, como MEI, CNPJ, né? Porque a artigo 3º fala que é pessoa física, né? E aí tem um CNPJ agora, uma pessoa, por meio de um CNPJ, prestando serviço para desconfigurar a relação de emprego. Né? Mas tá lá, a pessoa tem um CNPJ, mas está todo dia na empresa, cumpre o horário, tá? Segue as ordens, as regras, a estrutura da empresa. A pessoa não pode escolher o dia que vai poder ir ou não, deixar de ir, tá? Se a pessoa falta, o chefe vai brigar, vai achar ruim, vai descontar do pagamento. É remunerado, então é oneroso a relação de trabalho. Só que a diferença é que tem um CNPJ. A pessoa tem um CNPJ e o chefe acha que por ter CNPJ, pronto, vai desconfigurar a relação. E não é assim. Então não é assim que funciona. Então nós temos aqui do livro de curso de Direito do Trabalho, do Maurício Godinho Delgado, ele diz o seguinte, obviamente que a realidade concreta pode evidenciar a utilização simulatória de roupagem de pessoa jurídica para encobrir prestação efetiva de serviços por uma específica pessoa física, celebrando-se uma relação jurídica sem a indeterminação de caráter individual que tende a caracterizar a atuação de qualquer pessoa jurídica, demonstrado pelo exame concreto da situação examinada que o serviço diz respeito apenas e tão somente a uma pessoa física. Surge o primeiro elemento fático jurídico da relação empregatícia. Então, veja bem, o que ele quis dizer é que a tentativa de burlar o sistema, permitindo que a pessoa física abra um CNPJ para ela lhe prestar serviço, ela tira a nota de serviço, lhe entrega a nota de serviço, isso não vai estar lhe dizendo que a relação de emprego vai acabar, porque ele tem um CNPJ. Isso é, obviamente, uma tentativa de burlar
o sistema legal e não garantir os direitos trabalhistas de alguém que tem direito. Então, a pessoa tem um CNPJ, no caso, a própria figura, né, do empresário individual, a gente confunde o empresário individual com a pessoa física, são uma pessoa só, identifica ali que essa criação do CNPJ é basicamente uma tentativa de burlar a legislação. A pessoa física que está prestando o serviço é de fato, na realidade, na sua essência, que quem está prestando serviço é a pessoa física. Então, não é a pessoa gerar o CNPJ que ela vai deixar de ter uma relação de emprego. Não, a pessoa está ali todo dia prestando serviço, com pessoalidade. Né? E aí, o que seria a pessoalidade? Tipo, eu estou lá na Faculdade de Educação de São Francisco e estou todo dia prestando serviço para a faculdade. Hoje eu estou indisposto, hoje eu não posso ir, vou mandar meu irmão ir lá. Pode isso acontecer? Não dá. Ah, mas aqui é uma empresa, eu tenho uma empresa que presta serviço de educação. Então eu não posso ir hoje, eu vou mandar meu irmão. A faculdade vai aceitar? Não vai. Aí eu vou mandar um primo meu, que tem conhecimento também. Ele vai lá no meu lugar dar aula hoje, eu não posso ir. A faculdade vai aceitar? Não vai. A relação é pessoal, certo? A relação entre eu e a instituição. Então, isso configura. Ah, mas eu tenho CNPJ. Enfim. Então, se eu puder, eu como CNPJ, puder mandar outra pessoa no meu lugar, aí eu não estou falando de pessoalidade. Aí beleza, aí eu desconfiguro essa figura da pessoalidade. Então, eu não preciso ir, eu posso mandar outra pessoa e a instituição aceita. Aí eu passo a ser prestador de serviço. Aí tudo bem. Mas no momento em que eu tenho que ser a pessoa, intuito personal, eu tenho que ser a pessoa que tem que ir lá prestar o serviço, pronto, é relação de emprego. Tá? Pronto, vamos falar. Primeiro elemento fático é pessoalidade. A pessoalidade tem um lugar quando o prestador de serviço é sempre o mesmo, havendo então prestação de serviço intuito personal. A pessoalidade se faz presente quando o prestador de serviço não pode se fazer substituir por terceiros, o que confere vínculo com caráter de infungibilidade. O que é, professor, essa palavra gigantesca, infungibilidade? A infungibilidade quer dizer que é você que tem que prestar, você não é substituível. Isso no contexto da relação de emprego. Então, eu fiz um contrato para com uma instituição, para com a empresa A, e a empresa A quer que eu esteja lá prestando serviço, que eu faça serviço, ela quer que o meu serviço seja prestado, que eu esteja na instituição, que eu vá pelo menos 3 vezes no horário pré-determinado pela instituição. Eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar, eu não posso arranjar um substituto no dia que eu não posso. Então, eu não sou substituível. Tá? Eu tenho que, por isso, essa questão da infungibilidade. A fungibilidade está relacionada à substituição. Infungibilidade quer dizer que é insubstituível. Então, eu, pessoa, tenho que ir. Tá? Então, esse o primeiro elemento fático jurídico que a gente tem que lembrar. Tá? É importante ressaltar aqui, vou fazer uma observação importante, que não é porque uma pessoa não tem a carteira assinada que ela não tem os direitos trabalhistas. O que acontece é que não foi feito o processo administrativo para lhe garantir os direitos trabalhistas que ela tem. Mas isso não está dizendo que ela está perdendo seus direitos. É mero processo administrativo que efetiva o direito, mas não quer dizer que a pessoa perca o direito. A pessoa está lá todos os dias, mas não tem carteira assinada. Bem, problema da empresa. Ela vai ter que responder pelos os direitos daquela pessoa. Se ela não está fazendo, é claro que em algum momento ela vai ser incumbida de fazer. Ela vai ter ali a imposição legal de ter que fazer. Certo? E essa é uma característica importante. Uma observação interessante é que essa infungibilidade só se aplica para o empregado. Para o empregador, essa regra não se aplica. Por quê, professor? Porque, veja bem, vamos por um exemplo. Eu tenho uma empresa, eu tenho 10 colaboradores, 20 colaboradores, e o que acontece? Eu venho a me afastar da empresa, venho a falecer. Tá? Só um exemplo. Eu venho me falecer. Aí, meus filhos vão herdar a empresa.
Então, a responsabilidade trabalhista vai para eles. Então, no caso do empregador, existe fungibilidade, existe substituição. Para o empregado é que não existe fungibilidade. O empregado é infungível em relação às suas competências. Tá? Vendi a empresa, transferi, a minha empresa foi comprada. Quem comprou a empresa comprou bens, direitos e obrigações. Então, a relação de emprego mantida com a empresa, as obrigações trabalhistas que o CNPJ tem, que a estrutura administrativa que a empresa possui, é deste CNPJ. Então, ele vai responder. Tá? Eu tive um caso muito parecido com isso, né? O que acontece? Eu até na época eu não entendi o porquê que o juiz fez o que fez, né? Que foi o seguinte: um casal, né? Um homem e uma mulher, são casados, têm uma empresa. E aí, o dono da empresa, quem estava com o nome na empresa, era ele, o empresário, o homem que tinha o nome dele registrado lá, que era o sócio, tá? Único sócio, né? Enfim, da empresa. E aí ele veio a falecer, ele teve um infarto e faleceu. Aí, eles tinham 4 colaboradores. Os 4 colaboradores entraram na justiça para garantir direito. Aí tem uma confusão no meio do caminho que é a seguinte: a empresa teve que entrar no espólio dele, porque era patrimônio dele, então era para ter entrado no espólio, nessa questão do inventário patrimonial dele, para ser segregado e estabelecer ali responsabilidades. O inventariante deveria administrar essas relações de emprego, né, esse espólio, patrimônio, e após sair ali a decisão do juiz fazendo a segregação do espólio, haveria a segregação, e aí os herdeiros iriam decidir. Os herdeiros, em conjunto, né, no caso são 3 filhos e a mulher, iam decidir se iriam receber a transferência, passar a transferência da empresa para eles, assumindo as obrigações trabalhistas, ou se eles iam encerrar e fazer o pagamento. O que eu não entendi foi porque o juiz decidiu que a mulher dele, né, a viúva, assumisse com as obrigações trabalhistas. Então, o juiz determinou, e o mais estranho na relação é que o funcionário entrou na justiça cobrando sua rescisão trabalhista, certo? Estando trabalhando na empresa. Ele não foi afastado da empresa, ele não foi demitido. Ele teve o falecimento do dono da empresa, que tinha ali a responsabilidade jurídica junto ao CNPJ, faleceu, começou o processo de inventário. A mulher dele, a viúva, continuou trabalhando, continuou na empresa, manteve os funcionários, né? O funcionário se manteve trabalhando, e o funcionário botou a empresa na justiça pedindo por rescisão. E aí eu até não consegui entender muito bem o que foi que aconteceu, que ele conseguiu a rescisão dele. Né? E o mais incrível é que ele entrou na justiça cobrando o direito trabalhista dele, a rescisão dele. Né? Na verdade, ele entrou com uma rescisão indireta, né? Aí depois eu entendi que era rescisão indireta, porque ele disse que tinham direitos dele que ele estava com medo de perder. Ele tinha 2 férias atrasadas, ele não estava recebendo periculosidade, que ele tinha direito, o funcionário tinha direito à periculosidade, e aí ele alegou essa questão do descumprimento dos critérios legais dele, dos direitos legais dele, por isso fez a rescisão indireta, né? Só que aí ele continuava trabalhando. Né? Aí foi que a gente orientou que ela afastasse o colaborador, já que se ele estava pedindo a rescisão direta dele, ele já tinha cumprido o aviso prévio, então ele não tinha o que fazer lá dentro da empresa, não tinha o que fazer lá dentro. Não tinha cabimento ele ter pedido o afastamento dele, a rescisão contratual de forma indireta, para garantia dos direitos dele, e ele continuava lá trabalhando na empresa, né? Então, tipo, não teve muita lógica. Aí, depois de um bocado de tempo, ela afastou ele, né? Houve pagamento da rescisão dele, houve parcelamento da dívida que a empresa tinha para com ele. Só que uma coisa que ficou estranha, mas, enfim, foi entendido e foi resolvido, né? Então, essa questão da fungibilidade, a fungibilidade da substituição se aplica para o empresário, para o empregador, desculpa.
mas não se aplica para as questões da pessoalidade do empregado. Aí a CLT, artigo 448, fala: a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Tá? Existe um procedimento que a gente faz, que é o chamado de reestruturação empresarial, onde a gente cria um grupo econômico para poder realocar colaboradores de acordo com a necessidade da empresa. Então, a gente realoca, após uma reestruturação empresarial, dentro do grupo econômico, a gente consegue realocar colaboradores de uma empresa para outra. Todo mundo que está dentro desse grupo econômico responde pelos direitos trabalhistas deste colaborador. Tá? Então, imagina aí como seria fácil eu ter duas empresas de proprietários em comum que têm relações entre si, fortalecem suas operações entre si, configurando o grupo econômico. Aí eu pego uma empresa que está fraca, né, com dificuldade de honrar seus compromissos, está falindo, e transfiro... Desculpa. Eu pego uma empresa que tem uma condição boa financeira, que está bem, e transfiro os colaboradores para uma empresa que está ruim, para tentar fugir das obrigações trabalhistas. Tentem imaginar isso. E aí, imagina, eu transferir de A para B, A fica ali sem obrigação trabalhista, e B fica com as obrigações trabalhistas, e B declara ali falência. Então, isso não teria muita lógica. Então, no grupo econômico, essa reestruturação, mesmo que eu transfira do grupo A para o grupo da empresa A para a empresa B os seus colaboradores, a empresa A e B, como grupo econômico, respondem de forma solidária entre si, tá? É só para a gente poder reforçar o que diz o artigo 448. Então, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Importante. Alguns afastamentos legais não interferem na pessoalidade. Quais são os afastamentos legais? Tá? O funcionário tem direitos, né? Como, por exemplo, as férias. Então, a pessoalidade exige que ele esteja ali naquele local, sendo ele, a intuito personal, que ele preste serviço, que ele esteja lá naquele horário, cumprindo aquele horário, que é subordinação, e ele esteja lá prestando aquele serviço. Tá? E é necessário que ele esteja lá, é necessário que ele cumpra isso. Mas eu tenho os afastamentos legais previstos em lei. Férias. Cara, o cara tem direito a férias, 30 dias. 30 dias. Tá? No mínimo 20. Tá? Ele pode ser parcelado. Mas ele tem direito a férias. Então, ele vai estar lá tendo que cumprir com os direitos dele, bonitinho. Ele vai poder se afastar. A empresa vai ter que arranjar alguém para substituir ele, provisoriamente, pelo período que ele tem de afastamento legal. Tá? Questões também de caso ele sofra um acidente. Então, tem aqueles afastamentos legais que são necessários, que existem em decorrência de fator legal. E eles não afetam a personalidade, a pessoalidade. Tá? Como, por exemplo, o afastamento por caso a mulher que pare. A mulher pariu, a mulher tem o direito ao período dela de maternidade. 4 meses ali de maternidade. Então, é um afastamento legal, tá? Isso não afeta a pessoalidade. Então, se cair na prova, por exemplo, perguntando que a mulher se afastou em decorrência de um atestado de gravidez de risco por 5 meses, afetando a pessoalidade, havendo ali a substituição do colaborador, a fungibilidade do colaborador, você vai dizer, não, errado. Tá? Isso não vai afetar a pessoalidade. A empresa vai arranjar alguém para poder estar lá no lugar dela nesse período que ela está afastada por incapacidade temporária. Mas isso não afeta a característica da pessoalidade. Subordinação. A relação de trabalho, amores, parte desse fator lindo que é subordinação. Então, se você está prestando... Se você tem relação de emprego, a relação de emprego, ela tem essa característica de você ser subordinado, tá? Vamos para um exemplo de subordinação e para um exemplo de não subordinação. Aqui em casa, como eu trabalho de manhã, tarde, de noite e no final de semana, né? Que eu acho que pouco que eu faço ainda evento, curso no final de semana, né? Eu não tenho muito tempo para limpar a casa. É raro os dias que eu consigo, que eu arranjo um tempinho ali para limpar a casa. Tem dias que eu faço isso, né? Minha geladeira tá imunda de suja. E eu tiro um tempinho para limpar. Mas eu tenho pouco tempo.
E aí eu tenho uma amiga que me ajuda, e eu pago para ela, é minha diarista, e aí ela vem limpar aqui em casa, nos dias que ela pode. É assim, eu mando mensagem, fulana, você pode vir limpar minha casa hoje? Você está disponível hoje? Eu digo, olha, agora de manhã eu não posso, mas à tarde eu vou ter um tempinho para ti. A partir das 2h30, a partir das 3h30, eu posso chegar aí e fazer a limpeza, tá? Então, nessa relação, quem diz o que pode e o que não pode, o horário que ela pode, é a minha diarista. A minha diarista diz qual é o horário, quando, em que momento ela pode vir prestar o serviço, tá? E não é todo dia, no dia que ela pode, no dia que ela tem disposição, no dia que ela está disposta, no dia que ela pode, tá? No dia que ela não pode, ou eu vou deixar a casa suja, ou eu vou eu mesmo limpar. Mas aí nessa situação, eu não imponho regras de horário, eu não imponho regras como o serviço vai ser prestado. Eu não imponho regras quanto a questões técnicas, econômicas. Eu não imponho. Não sou eu que vou determinar isso. Entende? Então, nesta figura, eu tenho uma relação de trabalho. Eu tenho um diarista, um prestador de serviço, que, nas suas condições, nas condições dele, ele vai poder se dispor a vir limpar minha casa. Tá? Tem dia que ela vem na segunda-feira, tem dia que ela pode vir na terça, tem dia que ela vem no sábado, tem dia que ela vem na quinta-feira. Tem semana que ela pode vir 2 dias no horário dela. Tem dia que ela veio à noite já limpar. Teve dia que ela veio de manhã cedo. Então, essa questão da subordinação aqui não existe. Eu não consigo impor as minhas condições e subordinar a minha diarista. Então, eu não consigo impor regra para ela. Agora, veja bem, eu tenho uma aqui, eu chamei essa minha amiga e digo, fulano, eu quero agora que você trabalhe para mim todos os dias. Eu quero que tu venha de segunda a sexta-feira, ou de segunda a quarta-feira. Essa questão de todos os dias da semana não é fator de insubordinação, tá? Não é porque ela só vem 3 dias, 4 dias, que é uma questão de insubordinação, tá? Se ela vier 3 dias na semana, eu estabelecendo os horários, as condições econômicas e técnicas, então é subordinação, tá? Então vai lá. Eu pedi para ela vir de segunda a sexta, eu quero que você venha de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. Eu quero que você faça A, B, C, D, E e F. Quando der 5 horas da tarde, você vai embora. Só venha 3 dias, segunda, terça e quarta. Eu preciso de 3 dias. É subordinação. A pessoa é subordinada porque ela cumpre horário. Foram as minhas condições. Foi as regras que eu impus. Entenderam? Então, se eu imponho as regras e a pessoa se subordina a elas, se coloca à disposição de cumpri-las, isso é subordinação. Então, neste momento, 3 dias na semana, cumprindo horário, com as minhas condições, já é subordinação. Então, já tem esse fato, essa condição, esse fato aqui, esse elemento fático, jurídico, já existe. Subordinação. Tá? E aí, quebrar esse fator de subordinação também quebra a questão da relação ali de emprego. O difícil é fazer isso, é tirar essa subordinação. Tá? Então, se vem uma pessoa que a minha amiga vem aqui só toda quarta-feira, ela vem a partir das 8 horas da manhã, ela está aqui. Eu pedi isso para ela e a gente combinou isso. É só um dia. Então, a questão de ser um dia só na semana, quarta-feira, mesmo que tenha cumprindo horário, não cria vínculo empregatício. Nesse caso, não. Tá? Por que, pessoal? Porque um dia é muito pouco para criar relação de subordinação. Entende? Então, é pouco para isso. Então, se for só um dia na semana, no horário que eu determinei, que é o horário que eu pedi para ela, e ela cumpre esse horário, isso não é considerado uma subordinação. A partir de 2 dias, cumprindo horário, com questões técnicas, tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, já tem a figura da subordinação. Só que ainda esses 2 dias, ainda é difícil provar a subordinação, sabe? A partir de 3 já tem ali a presunção da subordinação, cumprindo horário, nas minhas condições, nas minhas regras. 2 dias é mais difícil, mas
Tá? Então, de acordo com o artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob dependência deste e mediante salário. E a subordinação em âmbito técnico. Por exemplo, lá no escritório, a responsabilidade na relação de trabalho, a responsabilidade no âmbito técnico, os meus colaboradores trabalham frente à natureza técnica que eu forneço, que eu cobro. Então, a relação de trabalho tem essa subordinação em âmbito técnico. Tá? Eu preciso de pessoas técnicas. No âmbito econômico, eu disponho dos recursos econômicos, eu disponho do capital. E eles trabalham a partir da disposição de capital que eu disponho. E jurídica, por causa da relação jurídica com base no contexto legal. Tá? Então, isso é subordinação. Artigo 6º traz o parágrafo único, diz o seguinte, ó. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão, trabalho alheio. Aqui traz a questão do quê? A subordinação, ela existe em âmbito direto, que é exercida a partir do mandar, da ordem, tá? Então, eu determino ali, eu dou a ordem, ó, você tem que fazer isso, eu quero que você faça isso, eu quero que você desenvolva isso, eu quero que você chegue aqui tal horário. Então, existe a ordem direta, então, a subordinação a partir desse âmbito direto. Mas existe a subordinação pela questão estrutural e pela inserção do colaborador dentro do organismo empresa. Como assim, professor? A pessoa entra na empresa e, a partir da própria estrutura organizacional, a partir das metas, a partir da estrutura elaborada pela empresa, ele se subordina às regras, ele se coloca naquela relação. Tá? Então, essa figura, esse parágrafo 6º traz essa questão de evoluir as relações de trabalho. Vamos por um exemplo que fala muito dessa questão informatizados e de comando e controle e supervisão. O home office. O colaborador está trabalhando de casa, velho. Mas o colaborador está lá, ele cumpre o horário, ele tem as metas dele para cumprir, ele tem que mostrar resultado. Tipo, ele tem que fazer as coisas dele. Ele está na casa dele, mas ele está trabalhando, cumprindo o horário, seguindo as regras da empresa, cumprindo as metas e sendo cobrado dessas metas. Isso tem a ver com subordinação. Tá? Não é porque ele está na casa dele que a figura da subordinação deixa de existir. Tá bom? Não é por causa disso, não. Então, se ele está lá sendo controlado a partir da própria estrutura de metas, da própria estrutura de compromissos estabelecidos pela organização, pela empresa, ele está sendo subordinado, ele está cumprindo com as regras da empresa. Tá? Outro fator lindo, né, que é muito fácil, que é o elemento fático, né, do direito do trabalho, da relação de emprego, que é onerosidade, meu amor. Quem é que trabalha aqui de graça? Se for trabalho de graça, não é relação de emprego. A gente vai estar falando de quê? Está falando de... como é? Esqueci o nome. Nós seríamos o quê? De fazer serviço de graça? Quando a gente trabalha com a instituição do terceiro setor, esqueci o nome. Alguém me ajuda, que eu esqueci agora o nome. Nós seríamos mão de obra voluntária, nós seríamos voluntários. Se nós estamos prestando serviço para a empresa, tá? Estamos indo lá para uma empresa e estamos falando sem cobrar nada, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de voluntários. Mas o voluntário é aquele que vai lá e se voluntaria por vontade própria dele. A pessoa não foi chamada pela empresa, a pessoa foi lá porque quer ajudar, contribuir com a empresa. Aí ele vai prestar serviço de forma não onerosa. Então, a onerosidade é um elemento fático da relação de emprego. Daí, você é pago. Daí, você trabalha com a regra de receber. Então, quando você se relaciona com o âmbito trabalhista, você está lá buscando o quê? Ser remunerado, ser pago para isso. Tá? Então, a onerosidade
é um elemento fático da relação de trabalho. O trabalhador utiliza a sua força de trabalho para receber contraprestação pecuniária. Deste modo, a relação empregatícia é onerosa. E aí fica uma pergunta para vocês. Eu vou lá, vou trabalhar com fulano, né? Tá, eu acho interessante isso, porque eu acho que é o artigo 2º, né, salvo juízo, artigo 2º, que diz que o contrato pode ser tácito, escrito, tácito, verbal, né? Salvo juízo, acho que é isso. E aí eu acho interessante que, por exemplo, eu tenho um empresário, um cliente, que ele disse assim para mim: não, eu estava lá trabalhando, o rapaz estava sem fazer nada, foi lá para o escritório, lá para a loja. E aí ele começou a me ajudar lá, ele começou a ajudar a soldar uma mesa, depois ele começou a soldar um portão. Ele tá lá trabalhando comigo todo dia, ele vai 8 horas da manhã, ele chega primeiro que eu, né? Ele vai embora 12 horas, volta 1 hora, fica até 5 horas, 6 horas da tarde comigo, me acompanha, vai fazer visita, vai fazer entrega de material, vai fazer orçamento comigo. Mas eu não chamei ele para trabalhar comigo, não. Ele que apareceu lá, disse que queria trabalhar, eu não disse nada, ele só entrou, começou a trabalhar e tá lá. Olha a mentalidade do ser humano. Ele disse isso, né? Disse, olha, eu não chamei ele para trabalhar, eu estava lá trabalhando, ele apareceu, começou a me ajudar e começou a ir todo dia ele ia. Existe aqui uma relação de emprego. Ele cumpre o horário, ele segue as ordens dele. Lá eu perguntei se ele seguia as ordens dele, segue, ele obedece as ordens dele. Ah, mas eu não chamei ele. Amor, por favor. Tu não chamou, mas chamei, você não negou. Então, existe a relação de emprego. Ah, mas eu não pago salário para ele, não. Eu dou R$ 500 por mês, dou 600, dou 700, dou 800. Depende do mês. Se o mês for bom, eu dou bem, eu dou um dinheiro bom para ele. Se não for, onerosidade. Ah, mas ele não pede, não. Eu digo, onerosidade. Não é caridade, não, filho. Caridade é quando a pessoa, você vai lá dar dinheiro para a pessoa que a pessoa não lhe fez nada. Nesse caso, você fez, ele faz, ele presta serviço, ele cumpre horário, subordinação, e você o paga, onerosidade. Se esse menino, esse rapaz que chegou lá e você não pediu para ele sair, para tirar ele de lá, você não negou a ele nada, porque ele começou a prestar serviço e você aceitou. Então você fez uma relação. Então existe ali uma relação tácita, né? Você aceitou o serviço dele e ele aí tem os elementos fáticos da relação de emprego. Então ele é seu colaborador, ele tem todos os direitos. Se ele sair da sua empresa e quiser colocar você e cobrar os direitos trabalhistas dele, ele vai ter. Ele vai ter os direitos trabalhistas dele. Ah, professor, mas ele foi por conta própria. Eu digo, sim. E você tem que dizer para ele, olha, você não precisa mais vir, eu não te contratei, eu não te chamei. Então você dispensa ele. Agora, a pessoa está indo. Você não dispensou ele foi, você continuou aceitando ele indo todos os dias. Então pronto. Aceitou, tá lá. E você paga ele. Então existe onerosidade, existe subordinação, existe pessoalidade. Não eventualidade. A não eventualidade tem a ver com a continuidade do serviço, com a habitualidade. A não eventualidade é igual à habitualidade. É a continuidade, tá? Então, tá lá, o colaborador vai todos os dias, tem uma carga horária, né? A carga horária é prevista 44 horas semanais. Se for na sistemática de 4 horas, 2 horas de intervalo, mais 4 horas. 36 horas, no caso, porque trabalha direto, né? De segunda a sábado, pegando 6 direto, com intervalo ali para lanche, 15 minutos, salvo juízo. E hoje, ela dado ali, né? Porque a pessoa não trabalha todos os dias, que ela não tem habitualidade por causa disso. Então, veja bem, existem estabelecimentos, existem empresas em que o colaborador só vai 3, 4 dias na semana. Por exemplo, bares, restaurantes. Pode a empresa começar a abrir ali a partir da terça-feira. Terça, quarta, quinta, sexta, não. Começa a abrir na quarta, né? Quarta, quinta, sexta,
sábado, domingo. 5 dias. Abre 5 dias. Né? Ah, professor, mas o certo é 6 dias. Calma, 6 dias, mas aí a empresa só abre 5 dias, a empresa só funciona 5 dias. Na segunda, terça-feira, ela não abre, não funciona. Fechado. Ah, mas a empresa faz essa compensação da carga horária. Não tem problema nenhum. A empresa trabalha 4 dias. Ainda existe a não eventualidade. Se o funcionário tem que estar lá esses 4 dias cumprindo o horário, é a não eventualidade. Tá? É como o exemplo que eu dei da diarista, diferente da diarista, para quem já é empregado doméstico. A não eventualidade. Tá? Então, se eu tenho aqui a minha amiga que vem prestar serviço para mim e ela vem 3 dias na semana, desses 3 dias na semana, ela vem no horário que eu estabeleço, ela cumpre a carga horária dela, ela vem toda semana, eu só quero que seja ela, não vai ser outra pessoa. Não é eventualidade. 3 dias na semana ela vindo, não é eventualidade. É elemento fático da relação de emprego. Tá? Olha o que diz a Lei Complementar 150 de 2015, né, que fala, trouxe os direitos do empregado doméstico. Artigo 1º. O empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Relação de emprego, só que emprego doméstico. Relação de emprego. Tá? E aí é interessante que a lei enfatiza a questão dos 2 dias. 2 dias não tem como comprovar a habitualidade. É pouco para ser habitual. Então, tem que ser a partir de 3. Então, tem que ser aqui, ó, mais de 2 dias, a partir de 3. A partir de 3, entende-se a habitualidade. A habitualidade, elemento fático da relação de emprego. Certo? E aí tem esse outro elemento que eu também acho muito legal, acho muito interessante, tá? Eu bato muito na tecla nesse elemento, eu bato muito nessa tecla, eu reclamo muito disso aqui. Eu acho que aqui na nossa região, no nosso universo no qual estamos inseridos, eu acho que o empresariado é leigo, ele desconhece esse fator, que eu acho isso um absurdo, mas é isso. Tá? Então, a gente tem que, nós como profissionais técnicos da área contábil, administrativa, temos que estar sempre orientando, deixando bem claro para o empresariado que ele é o responsável pelos riscos e benefícios do negócio. Ele não pode transferir os riscos para o colaborador. Coisa que acontece muito. Muito. Então, vamos lá para falar o que é alteridade. Alteridade tem a ver com o quê? Olha o que diz a CLT, o artigo 2º. Considera empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, essa alteridade tem a ver com o que é alteridade? Alteridade é que a empresa que é responsável pela gestão de riscos e benefícios do seu negócio. Ele não pode transferir os riscos do seu exemplo. Ai, gente, caiu aqui o negócio. Só um minutinho, tá? Vocês estão me vendo? Só um minuto, caiu aqui.
Pessoal, você quer ver? Mande mensagem no chat para mim, por favor. Tá sim, professor, voltou. Estão me ouvindo direitinho também, né? Sim. Então, voltando. Alteridade tem a ver com o contexto do risco do negócio, tá? Então, tá lá. Eu contratei um colaborador e disse, olha, você vai ser meu entregador. Agora, eu preciso que você use a sua moto para fazer a entrega. Gente, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Eu tive uma empresária que ela fazia o colaborador colocar gasolina na moto da empresa para fazer as entregas da empresa. Digo, não, amor, não, você não pode transferir o risco do negócio, tá? O colaborador não é responsável. Ela disse, uma moto para poder ir em casa. Sim, ele precisa ir em casa almoçar. Aí teve outra vez também que o garoto bateu a moto, né? E caiu, teve um acidente, né? E o garoto pega. E aí ela queria descontar o salário do garoto, a conserto da moto. Tipo, calma, não, calma aí. Ele tava fazendo o quê? Ele tava fazendo empresa, tava no horário de serviço fazendo entrega pra empresa. Ele tava no horário de serviço fazendo entrega pra empresa. Tá, tá. E aí ela disse, não, mas aí a culpa foi dele. De calma aí. Ele tem CNH? Não. Tá. Quem contratou ele foi você. Você contratou sem CNH. Se ele sofreu um acidente, quebrou a moto, responsabilidade é sua. Você detém o risco do negócio. Você contratou alguém para fazer entrega que não tem CNH, que não tem habilitação. Então você não vai transferir o risco, você não vai descontar nada do salário dele, porque ele não detém o risco do negócio, ele não é o empresário, você é a empresária. Você fez a contratação errada. Então não pode. Eu vou fazer o quê? Você vai ou você paga o conserto da moto, ou você vai ter que arranjar alguém, vai demiti-lo e arranjar alguém que tenha CNH. Ou você vai fazer uma investigação e mesmo assim, após a investigação, se identificou que ele errou, mas você não contratou ele com essas características. Você não, lá no momento da contratação dele, você não disse que tem CNH, você disse. E se diz que precisava de alguém com CNH, por que contratou alguém sem CNH? Porque não tem lógica. Aí ela, mas a culpa é dele. De bem, novamente, a culpa é dele, mas você contratou alguém para fazer entrega que não tem CNH. Então você não estabeleceu as regras dentro do processo de contratação. A responsabilidade pelo risco do negócio, a culpa é sua. O empresário, a empresa é responsável. Então a alteridade tem a ver com este fator, com o fator de que o risco do negócio é por conta do empregador. Não se admite que seja transferido ao empregado os riscos do empreendimento, pois estes devem ser suportados por quem? Pelo empresário. Aí eu tenho aqui a CLT traz o artigo 2º diz, considera ser empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Enfim, acabou aqui, certo? Aí nós vamos falar agora das relações de emprego lato sensu. Nessas relações de emprego lato sensu, amores, eu tenho o quê? Eu tenho as relações de emprego que. Desculpa, relações de trabalho. Desculpa, relação de trabalho. Relação de trabalho. Relação de trabalho lato sensu. O que é relação de
trabalho. Oi, amor, voltei. Tá me vendo? Tá que tá, viu? Tá que tá esse negócio. Enfim, estão me vendo? De boa? Estão me ouvindo? Ótimo. Tá esse negócio que eu não sei o que tá acontecendo. Enfim, então vou voltar aqui, né? Já caiu já essa internet, já voltou, já. Deixa eu melhorar essa luz. Essa mesmo. Pois bem, então vamos lá. Essas relações de trabalho no âmbito lato sensu, que é no gênero, tá? Essas relações de trabalho são as relações que não estão vinculadas aos fatores de emprego, que não cria vínculo empregatício. Então vamos falar do primeiro tipo de relação de trabalho lato sensu, que é o estágio, tá? Estágio curricular. O estágio é regulado pela Lei 11.788, que define estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no âmbito de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino superior regular em instituição de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, primeiro ponto que a gente tem que entender, o estágio não é relação de emprego, é relação de trabalho. Não é relação de emprego, é relação de trabalho. Estamos falando na distinção aqui, pessoal. Porque assim, ó, a relação de emprego é uma relação de trabalho, só que com a garantia dos direitos trabalhistas, baseada na relação dos elementos fáticos de direito trabalhista, tá? Então, o estágio é uma relação de trabalho, mas não está embarcada na relação de emprego. Então, o estagiário não é funcionário, o estagiário não é colaborador, não é empregado, tá? Para eu poder dizer que o estagiário não é empregado, eu tenho que entender que o estagiário ele tem que ter relação de educação. Então, ele tem que estar no âmbito educacional. Ensino superior, ele está no final do ensino médio. É uma ação do processo educacional de formação. O estágio é uma extensão do processo de educação, mas faz parte da formação do estagiário, tá? Então, é um fator importante para a gente poder levar em consideração que o estagiário não tem relação de emprego, tá? E o estagiário, ele vai estar estagiando, cumprindo uma carga horária pré-determinada que não interfira no seu estudo, então tem que ser no horário fora do horário de estudo dele. Então, se eu estou no ensino médio, eu estudo durante a tarde, o meu estágio tem que ser de manhã, tá? Estágio tem que ser de manhã. Se eu estudo no ensino fundamental, no finalzinho, ou no curso profissionalizante de manhã, meu estágio vai ser à tarde. Ele não pode coincidir, confrontar com a manutenção do estudo. Tá? O estágio tem um vínculo com a questão da formação do indivíduo. Então, eu estou me formando em contabilidade. Eu vou estagiar na área de contabilidade. É estágio? Estágio. Certo? Não tem lógica nenhuma eu estar me formando em contabilidade e estar estagiando, por exemplo, numa farmácia. Não tem lógica. Tá? Então, isso não existe. Tá?
A lei que regulamenta, lá no artigo 3º, parágrafo 2º, diz o seguinte: o descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins de legislação trabalhista e previdenciária. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante aqui. O estágio, ele tem 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Fator educativo, tem relação com o ensino, é não oneroso, com exceção, né? Pode também haver o pagamento, né? Ajuda de custo. Mas, no estágio, eu tenho uma relação de 3 indivíduos. 3 indivíduos. O estagiário, a empresa concedente e a instituição de ensino. Tá? O estagiário tem que ter também documentação, termo de compromisso de estágio, entre outros documentos relacionados ao seu estágio. Termo de apresentação, termo de compromisso, essa documentação tem que estar preenchida. Tá? Então, a lei estabelece essas regras. O estagiário tem que cumprir uma carga horária específica, tem que ser voltada à sua formação profissional, tem que ter a documentação que cria relação de compromisso, vinculando a instituição de ensino, a empresa concedente e o estagiário. Aqui eu não tenho uma relação empregado, eu tenho uma relação de 3 pessoas. O estagiário, a instituição de ensino e a concedente do estágio. E eu tenho documentações que comprovem isso. Além disso, o estágio não pode ser superior a 2, com exceção para pessoas com deficiência. Tá? Então, são essas regras que devem ser cumpridas para que não se crie vínculo empregatício. No momento em que se descumpre com essas regras, cria-se vínculo empregatício do estagiário. Tá? Então, eu vou estagiar com relação ao fator de formação profissional. Eu estou ali no estágio aprendendo, tá bom? E aí, tem a documentação que é apresentada, tem a relação ali entre a instituição de ensino, a entidade concedente e o estagiário. Apresentando os termos de compromisso, o termo de responsabilidade, o convênio entre essas partes, entre a empresa concedente e a instituição de ensino, ok? Respeitar a carga horária, tá? Eu acho que é só isso com relação ao estágio. Eu preciso que vocês lembrem. O material que eu vou mandar, eu nem mandei para vocês ainda, eu vou mandar aí no material. Tem mais coisas aí, vocês vão se aprofundar. Certo, vamos falar agora da outra figura aqui dentro da relação de trabalho, que é o trabalhador autônomo. Tem uma descrição aqui, uma diferença entre trabalhador autônomo e trabalhador avulso. Né? Eu não consigo concordar com essas descrições, mas enfim. O trabalhador autônomo, como o próprio nome diz, é aquele que trabalha por conta própria. Tá? Hoje em dia foi dado o nome para ele de empreendedor. A palavra ali a palavra ali que hoje é uma palavra que gera ali engajamento, gera ali, né? Porque hoje se fala isso, é o mais bonito, né? Não é trabalhador autônomo, ele é empreendedor. Ele empreende, né? Mas ele é trabalhador. Certo? Na Lei 4.886, artigo 1º, ele diz o seguinte: exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física sem relação de emprego que desempenhe caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Então, essa questão do trabalhador autônomo tem uma relação direta com a pessoa que presta serviço. Eu sou para o serviço e eu escolho o horário para quem eu vou prestar serviço, tá? E aí aqui eu tenho que lembrar que o autônomo é aquele que não tem aqueles elementos fáticos da relação de emprego. Tá? O autônomo é aquele que, por exemplo, eu, Patrick Tailã, presto serviço para várias empresas, várias outras pessoas. Eu presto serviço para vários empresários, para várias
profissionais contábeis, então eu tenho ali eu faço meu horário, tá? Eu não me subordino. Se eu não quiser responder ninguém no WhatsApp, eu não vou responder ninguém no WhatsApp. Tá? Eu não preciso cumprir horário, não tenho essa ordem de cumprir horário. Eu chego a hora que está adequado para mim, que é adequado. Claro que eu tenho minhas obrigações, eu tenho que cumpri-las, né? Deu meia-noite hoje, eu tenho obrigação, eu tenho que cumprir minha obrigação. Então, essa questão do trabalhador autônomo, características aqui são bem marcantes, que desempenhar a atividade, e aí tem o fator aqui, a habilidade, ou seja, eu não tenho ali a obrigação contínua, eu não sou obrigado a manter uma relação não habitual, tá? Eu preciso estar ali todo dia cumprindo aquelas regras com aquela empresa, tá? Para mais de uma ou mais pessoas, tá? E tem uma relação de negócio. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Existe um ponto interessante que é, por exemplo, a questão dos representantes comerciais. Existe ali um ponto interessante com relação a representantes comerciais. Porque eu tenho aqui nós vamos discutir sobre isso, né? Estamos no final da aula. Hoje vai ser uma aula mais curtinha, amanhã que a gente vai ter uma aula bem longa. Um ponto interessante aqui é o seguinte, senhores. Qual é a diferença de um representante comercial para um vendedor externo? Eu vou até abrir aqui o áudio para vocês poderem me responder. Matheus, Yara, Alana, Sereno, os únicos da aula de hoje, me respondam. Qual é a diferença de um representante comercial para um vendedor externo? Patrick, no caso aí, o vendedor externo, ele tem que cumprir o horário dentro da empresa, né? Tá, vamos lá. Eu te contrato, Matheus, te contrato, tu vai vender meus produtos, tu vai representar eles, vai pegar meus produtos e tu vai ter que vender eles. Eu, empresa, vou estabelecer uma rota para te cumprir, vou estabelecer uma meta para te cumprir. Então, tu tem que ser pela empresa, tem que cumprir a meta, tá? Tem que prestar contas comigo no final da semana, ou a 2 em 2 semanas tu tem que vir prestar contas comigo das tuas vendas, tá? E aí tu vai entender, a tua meta é a meta de X, tá? Tem uma rota que eu, empresa, pré-estabeleci. Tu tem tais comerciantes, tais pessoas que tu vai ter que visitar, porque eu estabeleci que tu tem que visitar eles. São meus clientes, tu vai ter que fazer visita para eles. Certo? Certo? Certo. Tu é vendedor externo ou tu é representante comercial nesse caso? Aí, no caso, é vendedor externo. Vendedor externo. E no caso, o que é um representante comercial? O representante comercial, ele faz a própria rota dele. Ele representa a marca. O representante comercial é aquele que ele vai lutar para vender. A empresa não vai interferir na rota dele, a empresa não vai conceder meta, a empresa não vai estabelecer, até pode estabelecer meta, né? E acontece muito isso. Mas a empresa não vai definir meta, não vai definir quais são os clientes que ele tem que ir, a empresa não vai definir horário que ele tem que atuar, a empresa só diz, ó, você tem que vender, você vender, você ganha da sua comissão pela sua venda. Então, não existe uma subordinação. Tá? Outro ponto muito interessante na questão do representante comercial é que o representante comercial ele não é exclusivo de uma marca. Ele pode representar várias marcas. No momento que eu tenho uma imposição, que eu coloco o meu representante para vestir a camisa da marca, vestir a camisa da empresa, ter que cumprir uma meta pré-estabelecida, uma rota pré-estabelecida, ele não tá ali todo dia. O fator da não habitualidade, mas ele não está dentro da empresa.
mas ele está para com a empresa no âmbito técnico todos os dias, tendo que cumprir ali uma carga horária. Tá? O que acontece? O que eu quero que vocês entendam aqui? O representante comercial, ele é trabalhador autônomo. O representante comercial. O vendedor externo, não. O vendedor externo é empregado. O que acontece muito é que existem empresas que estão dando para o representante comercial competências de vendedor externo para tentar fugir da relação de trabalho, dos direitos trabalhistas. Então, o que a gente precisa deixar sempre muito bem claro o que é um trabalhador autônomo, o que é uma relação de trabalho no âmbito autônomo e o que é uma relação de trabalho no âmbito de emprego, relação de emprego, tá? E essas características, esses elementos, tá, fáticos da relação de trabalho, da relação de emprego, devem ser levados em consideração, devem ser analisados para saber se aquilo é ou não uma relação de emprego. Tá? Não é porque uma pessoa tem um CNPJ, né, representante comercial gera CNPJ, ou não, que a pessoa vai ter ali que dispor de perder seus direitos trabalhistas. Se ele está cumprindo com a relação, se ele está ali nas regras, nas relações de emprego, ele tem direito. Tá? Pergunta, Serena. Patrick, nesse caso aí, em relação a comissões, por exemplo, o vendedor externo também, ele pode ter essa comissão, né? E o representante comercial também, tem uma questão de comissões. Sim. Assim, a diferença aqui tá porque assim, quando a gente está falando de vendedor externo, o vendedor externo tem todos os direitos garantidos. Então ele recebe por comissão, mas como diz a CLT, se a comissão não conseguir atingir o mínimo do salário mínimo, a empresa complementa e paga o salário mínimo. Já no caso do representante comercial, se ele estiver na figura de trabalhador autônomo, aí nesse caso, o trabalhador autônomo, no caso o representante comercial, ele recebe sua comissão dele. Não atingiu o salário mínimo, ele não está embarcado ali, não está no arcabouço, ele não está embasado no direito trabalhista, então ele vai receber sua comissão dele. Se fez R$800 de comissão, vai receber os 800. O que difere para o vendedor externo. O vendedor externo está ali no arcabouço jurídico do direito do trabalho. Então, se ele não consegue ali atingir o salário mínimo com comissão, a empresa vai complementar e pagar o salário mínimo para ele. Entendeu? Por isso que é importante identificar esses elementos fáticos para poder dizer se é uma relação de emprego ou se é uma relação de trabalho lato sensu. Entenderam? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Patrick, agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Vai, pergunta. É porque eu trabalho em loja de material de construção, né? Sim. Tem um representante de uma distribuidora. Ele tem a rota especificada por ela, só que ele diz para ele que ele é representante. Mas, de acordo com o que tu tá falando aí, ele não é representante, não. Ele é vendedor externo. Pois é, mas é que acontece? Nós temos que olhar para o fato como um todo. Então, eu tenho que analisar todos os elementos. Lembra que não é só um elemento. Eu tenho que olhar para todos os elementos. Né? Por exemplo, se esse representante comercial conseguir representar mais de uma marca, se ele presta serviço para várias empresas, aí eu já tenho ali um ponto de que ele é representante comercial. Certo? Ah, mas ele estabeleceu a rota dele. Beleza, seja para pode ser que dê uma questão de facilitar. Tá? Mas aí ele tem um horário para cumprir, ele tem metas para cumprir, a rota tem que ser cumprida de acordo com o prazo que foi dado pela empresa. Aí já tem uma relação de emprego, não uma relação de trabalho. Entende? Entendi. Entendeu? Entendi. Que já tem uma relação. Aí o que a gente tem que entender é o seguinte: na relação nessa questão do representante comercial, o representante comercial, ele não é subordinado à empresa. A empresa estabelece a meta e ele vai cumprir se ele quiser. Se ele não conseguir cumprir a meta,
vai afetar. Porque, assim, a meta para um representante comercial existe para que ele possa ganhar uma bonificação, por exemplo. Não é para ser algo vinculado à sua manutenção. Porque se a meta é estabelecida para a empresa manter a relação para com ele, então eu tenho ali uma subordinação. Entende? Então, normalmente eles estabelecem metas para a questão dele ganhar uma bonificação. Ele vai ganhar a comissão dele mais uma bonificação. Se ele não conseguir cumprir a meta, só a bonificação dele não receber. Certo? E aí tem um ponto. Ele a rota dele, na hora que ele quer fazer as visitas dele. Certo? Agora, se ele for cumprir as visitas na pré-determinação de horário da empresa, na rota da empresa, aí ele é subordinado, ele tem relação de emprego. Acontece muito das empresas estarem, né, muitas empresas grandes estarem fazendo esses procedimentos, né, e aí engraçado é que eles têm técnicas, né, de engessar o processo, de materializar o processo de uma forma que a gente visualiza a relação de emprego, mas não vira a relação de emprego por causa dos emaranhados que eles criam. Eles criam um emaranhado, umas confusões de relação, tá? Para poder confundir essa questão das relações de emprego. Tá? Acontece, Pedreiros, por exemplo, tem várias empresas que estão fazendo isso, empresas grandes que fazem isso, que fazem essa figura de criar uma relação, estabelecer todo um processo para esses representantes comercial que cria subordinação, mas ele cria um emaranhado tão grande na relação que a pessoa fica ali, meu Deus, será que eu sou mesmo funcionário ou não? Né? E aí tem que se analisar direitinho cada caso para você dizer assim, ó, é uma relação de emprego, você tem direitos trabalhistas. Tá? Mas acontece muito da pessoa estar subordinada, a pessoa ser pessoa, tem a pessoalidade, tem a subordinação, tem a continuidade, né? A eventualidade, né, da relação trabalhista, né? A continuidade do serviço, né? E aí tem ali a onerosidade, e aí você tem todos os elementos fáticos da relação de trabalho. Tendo todos os elementos fáticos, é uma relação de emprego, tá? Mais alguém quer perguntar, gente? Mais alguma pergunta? Não, por hora, compreendi aqui. Pronto. Então, nós vamos finalizar. Quero agradecer a presença de todos. Dizer que amanhã nós teremos mais. Amanhã nós temos um aulão. Vamos começar às 2h. Vamos até à noite. Tá? Amanhã vão ser 2 aulas. Eu vou incluir uma aula a mais. Vai ser uma aula de tributação fiscal e outra aula de folha de pagamento, continuando essa aula de hoje. Tá? Porque a gente tem muito conteúdo para ver e pouco tempo. E amanhã eu vou mandar mais 2 apostilas para vocês. E aí vocês já aproveitam durante a semana que vem, já começar a ler as apostilas, imprimir, começar a estudar as apostilas, porque é muito conteúdo, tá? Eu quero agradecer a presença